Bom dia, gente! Estamos aqui hoje já no nosso segundo dia do mês, né? Para você que estava aqui conosco ontem, você sabe que nós iniciamos uma série, né? Não série de lives, na verdade. Nós iniciamos uma série de transformação nas nossas vidas. E nós realmente estamos decididos, né, a viver 30 dias de milagres. É isso que nós estamos fazendo aqui. Como eu falei ontem, nosso mês de junho começou ontem, nós temos o último mês do segundo semestre aí para reprogramarmos todo o nosso, do primeiro semestre, desculpa, para reprogramarmos todo o nosso segundo semestre. E eu sei que nesses 30 dias nós vamos ter muitos resultados. Então, eu quero que você convide, né, pessoas, que você envie essa live, como eu disse ontem, para várias pessoas que precisam de milagres, né? Aquelas pessoas que estão realmente buscando viver uma vida na dependência do milagre. O que eu posso te dizer é que depois do nosso propósito de ontem, eu hoje já vivi algumas soluções de algumas coisas que eu realmente tenho colocado na presença de Deus, né? Para quem não estava aqui ontem, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Vendo esse monte de papelzinho aí dentro? Isso aqui é o meu potinho de milagres. E eu convidei você a fazer um potinho de milagres, né? Aí na sua casa, como você viu, isso aqui é uma nécessaire, né? E ela tem um significado muito especial para mim. Tem a minha letra B aí, né? E ela tem um significado muito especial para mim, porque ela foi um presente da minha sobrinha afilhada. E eu sei que era uma lembrancinha. Só que isso vai se tornar uma das maiores lembranças da minha vida. Porque vai ser daqui que vão sair várias coisas que eu vou poder testemunhar depois, né? Então, na verdade, o que eu quero que você pense, o que é o potinho de milagres? O potinho de milagres é assim, ó. Eu ando com ele na minha bolsa, eu ando com ele junto comigo em todos os lugares que eu vou, né? Por quê? Aqui dentro você viu, tem um bloquinho, tem caneta, tem os papeizinhos já escritos. Por quê? Porque à medida que eu vou pensando em algo, eu vou vivendo algo no meu dia. A gente não sabe o que a gente vai viver no dia, né? E à medida que eu vou vivendo, que eu vou passando, eu vou lá, pego um papelzinho e o que eu vou escrever? Eu vou escrever o milagre que eu quero? Não. Eu vou escrever assim: eu agradeço por isso e isso e isso. Eu vou agradecer pela solução. Então essa é uma chave fantástica para a gente realmente alcançar aquilo que a gente tem colocado na presença de Deus, na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, né? Então você não tem ideia do ouro que tem dentro desse potinho de milagres aqui. Eu tenho gratidão aqui por muitas coisas que já estão se movendo e acontecendo. Como eu falei para vocês, essas lives que nós vamos fazer vão ser lives muito rápidas, né? Então eu não quero tomar muito o seu tempo, eu só quero te estimular a cada dia a não esquecer que você está num propósito de 30 dias de milagres. E eu vou te falar uma coisa, tudo que é bom pra gente, a gente não pode guardar escondido só dentro da gente. A gente precisa dividir isso com outras pessoas. Então quando eu te falo, envia essa live, convida outras pessoas, chama pessoas que você ama para viverem 30 dias de milagres. Você já imaginou se várias pessoas que passam pela gente, perto da gente, junto da gente, que vivem com a gente, se elas viverem milagres todos os dias, do mesmo jeito que a gente, o tanto que as coisas vão ser transformadas? Então isso não tenho que explicar. Ei, Camila, tudo bem? Coisa linda, maravilhosa é você, né? Mas vamos lá. Então eu quero deixar com você um texto hoje que eu estava pensando sobre ele. E eu sei que ele vai falar aí com você. Tá lá em Mateus 14, a partir do verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho ali, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Por que eu estou vendo e falando sobre esse texto aqui agora? Porque muitas pessoas, elas não vão entender o que você vai viver nesses 30 dias de milagres. Muitas pessoas vão ficar atemorizadas por tudo que está acontecendo à volta. Muitas pessoas vão assustar com os ventos, com a tempestade, com as ondas, e nós não vamos nos abalar com isso. Primeiro código que eu quero deixar aqui para você, primeira coisa que eu tirei desse texto aqui, é assim, ó. Jesus, ele estava cumprindo, junto com seus discípulos, algo que ele tinha para fazer. E aí ele agora vai dar certo. Quando eles saíram à frente, o que aconteceu? Eles foram para o barco, foram lá para o meio do mar. E o vento estava acontecendo, o vento estava ali, a tempestade. Fala que o barco estava sendo fustigado pelo mar, né? Então, o que eu quero que você entenda com isso? Não interessa o vento que está no barco. Não interessa o vento que está no mar, não interessa as ondas. O que interessa é o propósito, é onde que a coisa vai finalizar e chegar. Então, quando Jesus termina de orar, ele olha e fala: não, tudo bem, eu vou. Eles já estão lá na frente, mas não tem problema, eu vou. Por quê? Porque para Jesus não tem mar, não tem terra, não tem nada que abale. Ele simplesmente pisou nas águas e foi. E quando ele estava indo, né? Os discípulos que andavam com ele, que estavam com ele, olharam e falaram: meu Deus, é um fantasma. Às vezes nós andamos com Jesus e não acreditamos naquilo que ele pode fazer. E é por isso que nós não vivemos os nossos 30 dias de milagres. Só que quando eles viram, eles falaram: peraí, não, sou eu, fica calmo, né? Tá tudo bem. E aí o Pedro, que era mais afoito, ele falou: olha, tá bom, então se é você, me fala para eu ir até você, para que eu realmente entenda que você é Jesus, né? Ele quis tirar uma prova. E Jesus, da forma mais natural do mundo, falou: tudo bem, Pedro, pode vir. E Pedro pisou nas águas e foi. Por quê? Porque era Jesus. Primeiro ele testificou que realmente era Jesus. Só que passou um pouquinho, Pedro olhou para o lado, viu o vento, viu as ondas e começou a afundar. Então, não adianta você só saber que é Jesus. Você vai saber que é Jesus, mas você precisa decidir andar com Jesus, da forma que ele tem te chamado para andar, que é por sobre as águas. Não interessa o vento, não interessa o que vai acontecer hoje. Interessa que você está vivendo 30 dias de milagre e você não pode sair fora disso. Você tem que cada momento vir aqui no seu cofrinho, né? No seu potinho de milagres e escrever a gratidão pelo que você já teve, que você já alcançou. Você já está alcançando isso lá no céu. E aí Jesus salva Pedro. Ele fala: me socorre, me salva. E Jesus salva Pedro. Então eu quero te dizer uma coisa. Mesmo Jesus tendo dito para ele que ele era um homem de pequena fé e que ele só afundou porque ele duvidou, mesmo Pedro tendo falhado, Jesus não muda. Jesus está ali para estender a mão. Então, naquele momento em que nem você acredita naquilo que pode acontecer, pode ter certeza que Jesus vai te dar a mão e vai te tirar de lá. E aí eles foram até o barco, entraram no barco e o vento cessou. Então, o milagre, ele sempre está à nossa disposição. Ele vai acontecer. O vento vai parar. Eu quero te dizer isso hoje. Eu não sei o vento que você vai passar hoje, mas o vento vai parar. E não se esqueça, pegue o seu potinho de milagres, escreva a gratidão que você tem por tudo que você já está pensando aí, por tudo que você vai pensar no decorrer do dia. Viva o hoje. Não
faça como Pedro, olhando para os lados, se distraindo. Não! O foco é Jesus. Não tira o seu olho do foco. Se você tira o olho do foco, se você olha para a direita, para a esquerda, você perde a chance de caminhar segundo a direção daquilo que você já tem. Então vá no seu foco, vá naquilo que você acredita, continue agradecendo, mesmo que pareça que o vento é forte, não tem problema. Quando Jesus entrar no barco, o vento vai cessar, tá bom? Fica com Deus. Hoje, no decorrer do dia, vocês vão ver que eu vou passar algumas coisas diferentes. Meu pai vai fazer uma cirurgia, agora às 11 horas da manhã, eu vou acompanhá-lo, ele vai tirar as safenas. E eu já agradeci pelo resultado, por tudo que Deus já fez ali naquela cirurgia, na recuperação, porque eu sei que o meu Deus é um Deus que não interessa o vento, interessa que quando ele entra no barco, o vento cessa. Fica com Deus, um beijo no seu coração, compartilha essa live, chama mais gente para viver com você 30 dias de milagres. Nós estamos juntos nessa.